Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caroline e hoje eu vou falar como o Senhor é a base de tudo para que a gente possa viver com alegria, para que a gente possa viver com esperança, para que a gente não desista, para que a gente continue seguindo mesmo quando as coisas se tornem difíceis e para que quando a gente tiver planos, eles deem certo, sabe? A gente consiga atingir esses nossos objetivos, né? Para começar, eu quero dar meio que um testemunho da minha vida, né? Eu passei por muitas situações nos últimos dias e eu percebi que por mais que eu tivesse me esforçado mais do que eu me esforcei, eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei, eu não teria conseguido conquistar o que eu conquistei, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, se não fosse por Deus, se não fosse por Jesus Cristo em minha vida. Se eu não soubesse de tudo que eu sei, eu não sei se eu teria a maturidade para aguentar e para lidar com o que eu lidei, sabe? Eu quero ler aqui um capítulo de 1 Coríntios, que é 3:11, que fala bem assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E Mateus 7:24 e 25, que fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Salmos 18:2 fala bem assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Então, gente, para começar, para chegar onde eu cheguei, eu tive que me esforçar, tive que fazer, me esforçar mais do que geralmente eu me esforçava, sabe? Porque, tipo assim, a gente tem que ter fé, né? Mas a fé sem obra, ela é uma fé morta, entende? Então a gente também tem que agir, a gente também tem que fazer, né? Deus, ele quer abençoar a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Só que mesmo que eu tivesse feito a minha parte e eu não tivesse Deus, sabe? Eu sei que eu não teria chegado onde eu cheguei. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu tenho a plena certeza, sabe? E eu passei por muitas coisas, muitos milagres, e eu passei por muitas coisas também pesadas, sabe? Situações ruins, situações que eu não queria ter vivido, mas eu passei. E que me fizeram chegar ao ponto de querer desistir, sabe? De querer acabar com tudo. É, Situações difíceis, situações, sabe, de pressão, situações de humilhação, situações que eu não desejo pra ninguém. E eu só suportei, só passei por isso porque eu tinha Deus, porque eu tinha fé, porque eu sabia quem eu era, sabe? Eu sabia que eu era filha do Senhor, que o Senhor me amava e tudo acontece por uma razão, um motivo, sabe? Tudo tem um propósito. Então, eu me apeguei muito a Deus, eu sempre sou assim apegada ao Senhor, mas nesse tempo em que eu tava sofrendo essas coisas, nossa, eu tive que toda noite, assim, eu orava pra Deus pra me tirar do lugar que eu estava. Mas ao mesmo tempo eu agradecia pelos dias, eu agradecia porque eu estava bem, estava segura, não me faltava nada, sabe? E o Senhor estava comigo, eu tinha a presença dele. Então, eu tentava ao máximo focar no presente, eu tentava ao máximo focar no que Jesus pregou sobre amar as pessoas, sobre, sabe? Ter compaixão, ter misericórdia, amar o outro, né? Independentemente de quem seja, de como ele lhe trate. Então, quando você conhece o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo, você tem uma outra forma de ver a vida, você tem uma outra forma de agir, sabe, com o que fazem com você. Porque as coisas, o valor delas não é o valor que elas realmente têm, é como você reage, entende? Tudo de ruim que acontece na sua vida só vai lhe afetar se você deixar. Só vai ser realmente ruim se você permitir que aquilo seja ruim. Não é o que fizeram com você, é como você vai reagir àquilo. E eu escolhi reagir da forma que o meu coração sentiu que era o que Jesus faria. Então eu fui muito forte, fui muito paciente, e tentei ser empática o máximo possível, dando o meu melhor, como se estivesse fazendo para Deus. E eu consegui passar por esses desertos, sabe? Eu consegui passar praticamente pelo fogo, sem me queimar. Eu saí de lá, e sempre que, tipo assim, tinha momentos em que eu voltava, porque a gente tem lembranças das coisas ruins que acontecem com a gente, né? Eu sempre pensei, que eu tava perdendo meu tempo, isso era o diabo enchendo a minha mente com essas coisas, tentando, sabe,
fazer, voltar pro passado e ficar pensando nas coisas ruins, porque tudo que você pensa, ele cresce, sabe? Ele foca, você foca, cresce. Então você tem que pensar nas coisas boas. Então ficar pensando sobre o passado é inútil. Você tem que pensar no agora, pensar no presente. As coisas que já passaram já foram, não existem mais. Deus, ele tá sempre fazendo uma coisa nova. E se você foca no passado, você não vê o presente que você tem aqui na sua frente. Então é muito importante que a gente seja muito grato por tudo que Deus faz pela gente e esteja com a verdade do Evangelho, sabe? Que liberta, porque isso liberta. Que é a verdade de Jesus Cristo, de amar o outro, de ser empático, ter compaixão, perdoar e viver a sua vida sabendo que Deus, ele vai fazer o melhor de cada situação ruim que acontece com você. O melhor vai acontecer para você. Você só tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar. Não é sobre, não é sobre o que você faz, mas é sobre confiar em Deus, confiar em Deus, o Deus que você serve, que é Ele que fará o bem com essas coisas que acontecem com a gente, que a gente não queria que acontecesse, né? E quando a gente se apega ao Senhor, quando a gente se apega à palavra dele, por exemplo, isso aqui que eu acabei de ler para vocês, vocês estão construindo uma casa sobre a rocha. Vocês estão construindo um caráter em vocês mesmos. Vocês estão construindo confiança. Vocês estão construindo paciência. Tudo isso está sendo trabalhado dentro de você e tá, sabe? Tá construindo mais perseverança. Tudo isso vai construindo um caráter em você para que você não se perca no futuro, porque situações como essas podem acontecer de novo e você pode acabar se afastando de Deus, você pode acabar indo por outro caminho que não era para você ir. Só que quando você passa por essas coisas, você tem a experiência daquilo, você já sabe no que é que vai dar, entendeu? Então é muito importante que a gente seja paciente, a gente tem que entender o processo e a gente agradeça a Deus todos os dias porque a gente tá vivo, a gente tem saúde, a gente tá. A gente ainda tem a capacidade de mudar uma coisa que parece irreversível e Deus, ele é o Deus do impossível, não importa a causa que você tenha, o Senhor, ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, tudo que a gente tem que fazer é crer e entregar ao Senhor. E isso é para que vocês entendam que quando a gente tem o Senhor como base, as coisas dão certo. E a gente tem a força para suportar aquilo que a gente provavelmente poderia acabar não suportando, a gente poderia acabar colapsando. Então, sempre confie no Senhor e tenham o Senhor como base. É isso, gente. Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Até mais.